Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vão? Tudo bem? Então, meus irmãos, estamos aqui hoje para estar gravando mais uma lição. Estamos aí vendo mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, no qual estamos estudando essa revista Discipulado. Ok, meus irmãos? E nessa lição número 2, nós estaremos falando sobre Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o Salvador. Esse é o tema da nossa lição. Amém, meus irmãos? Então, para que vocês estejam acompanhando essa lição aí no PDF que foi disponibilizado aí no grupo, e assim nós possamos estar juntos com mais conhecimentos da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos estar nesse momento orando para darmos início nessa lição e que o Senhor nos abençoe. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos buscando mais conhecimento da sua palavra, que possamos, Pai amado, nesse momento, estar nos concentrando nesse estudo, Senhor, e capacita-nos, ó Pai, a estar buscando mais conhecimento de Ti, buscando cada vez mais relacionamento com o Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós, Pai amado. Eu oro assim, Pai querido, sendo grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, e tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Que os propósitos do Senhor se cumprem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, está observando, começando nessa lição número 2, que fala sobre Jesus, o Salvador. E nós temos como texto básico, meus irmãos, que a lição nos traz, Lucas 4, onde vamos estar lendo do verso 14 até o verso 21. Amém? Então, peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias, em Lucas 4, a partir do verso 14, para que possamos estar lendo juntos. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Então Jesus ali já estava profetizando, já estava evangelizando, né, aquele povo, o povo de Israel, dando a entender quem seria a pessoa dele, né, qual seria a importância dele para aquele povo, e mostrando nas escrituras, evidenciando nas escrituras o que a profecia estava se cumprindo. Amém? Então a lição nos traz, meus irmãos, como texto, como comentário inicial, o homem de Jesus. Vamos acompanhar. Na história da humanidade encontramos inúmeros homens que marcaram sua época. Físicos, matemáticos, cientistas, escritores, generais de guerra, governadores, enfim, pessoas que inovaram e revolucionaram o mundo. Contudo, apenas um homem que foi extraordinário em palavras, que viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Quem é esse homem, meus irmãos? Esse homem é o Senhor Jesus, né? O nascimento de Cristo. A vida de Cristo foi marcada por fatos inexplicáveis, episódios que aos olhos dos homens seriam impossíveis, a partir da concepção aí de Jesus, né? Onde podemos ver em Mateus 1,18. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, irmãos, para que possamos estar vendo juntos. Mateus 1, no verso 18. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, como explicar isso? Como explicar que Maria engravidou sem nunca ter tido relações sexuais? Não tem explicação, somente a obra do Senhor, né? Somente a obra de Deus. E a humanidade do Messias, né? O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus relata uma sucessão de nomes relacionando a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus descende de Davi. Lucas, por sua vez, traça a genealogia de Jesus pela sua ascendência até Adão. Isso aí nós podemos ver em Lucas 3, Lucas capítulo 3, do verso 23 ao verso 38. Convido os irmãos a estar lendo também na oportunidade. E a sua relação com a participação na carne e do sangue, porém sem pecado. Isso podemos ver em Hebreus 4, no verso 15. Convido os irmãos a abrirem Hebreus 4, no verso 15, para que possamos ler junto essa passagem. Hebreus 4, no verso 15, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque não temos, vamos ler a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, servirmos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, né? Então, Jesus, quando esteve aqui nessa terra, entre nós, ele foi tentado também como nós, e resistiu às tentações, porque esse era o testemunho que Jesus tinha para passar para nós, essa mensagem que nós podemos resistir ao pecado, essa mensagem que nós podemos nos manter fiéis às leis de Deus. O Cristo como Emanuel, na lição 2. A vinda do Messias, nascido de uma virgem, já havia sido profetizada por Isaías, em Isaías 7,14. Então Jesus cumpriu as profecias, nasceu-se e tornou-se Deus conosco, que quer dizer Emanuel, né? A divindade de Jesus. Jesus era ao mesmo tempo completamente humano e completamente divino. Contudo, certa vez os judeus acusaram de estar endemoniado, e eles acreditavam nisso por causa dos muitos sinais que o mestre apresentava, que o mestre realizava. Nós temos essa passagem em João, no capítulo 8, convido os irmãos a estar abrindo, João, no capítulo 8, a partir do verso 48. João 8, a partir do verso 48, nós vamos ler até o verso 58. Nós lemos a passagem completa. João 8, 48 nos diz o seguinte: Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e a julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abrão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente? És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós o não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, assim, Jesus dá uma lição para aqueles judeus ali, os escribas, né, os fariseus que estavam ali o questionando, explicando para eles, de forma que eles pudessem entender, e deixando bem claro que antes que Abraão fosse Abraão, ele já era, ele sempre foi, e ele sempre há de ser o grande eu sou. Jesus possuía atributos divinos. A Bíblia, meus irmãos, nos revela que Jesus, embora fosse homem, também possuía atributos divinos. Ele acalmou tempestades, libertou pessoas endemoniadas, curou enfermos e até mesmo ressuscitou mortos. Cristo também perdoou os pecados e doou a vida eterna, deu autoridade aos discípulos. E, além disso, observamos relatos da sua onisciência, no fato que ele conhecia o pensamento e a vida das pessoas. Isso nós podemos ver no texto de Marcos, capítulo 2, no verso 8. Então vamos estar abrindo juntos, meus irmãos. Marcos, no capítulo 2, no verso 8, que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então Jesus, ele conseguia antever, ele sabia o que as pessoas que estavam à volta dele estavam pensando, estavam maquinando. Ele conhecia, né? Ele conhece cada um de nós, conhece o nosso interior, né? Em João, no capítulo 1, temos uma passagem que nos dá esse exemplo. Então, convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias. João, no capítulo 1, no verso 48. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus irmãos: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então você, aí, meus irmãos, a Bíblia é muito clara, né? Que Deus, ele consegue saber de tudo, ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, mesmo naquele momento que você está angustiado, você pensa que está sozinho, meu irmão, você não está sozinho. Deus está contigo ali. Jesus, ele sabe o que você está passando. Então, entregue o teu problema na mão dele, busque a ele, que o propósito de Deus há de se cumprir, mesmo que a gente não entenda, às vezes, a dificuldade que a gente pode estar passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E com os propósitos, meus irmãos, a lição nos traz os propósitos da vinda do Messias. A vinda de Cristo está relacionada ao cumprimento dos propósitos de Deus. Mas, afinal, para que Jesus precisou ver o mundo? Dentre muitos planos que o Senhor tinha na vida de seu Filho, podemos destacar a demonstração do amor de Deus, a salvação do pecador e o exemplo de que a santidade é possível, e o anúncio das boas novas. Então, esses foram os principais objetivos da vida de Jesus. A demonstração do amor de Deus por nós, onde Deus deu seu único Filho, né, onde João 3,16 nos diz, né, o Senhor deu seu único Filho para a remissão dos nossos pecados, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a maior prova do amor de Deus por nós, para a salvação de nós como pecadores, e um exemplo de vida com santidade. Jesus, ele viveu conosco aqui na terra, ele viveu o que nós passamos aqui, apesar de numa outra época, mas Jesus passou por essa terra aqui. Então ele sentiu os problemas que a gente sente na carne, a dor, o sofrimento, a angústia, e ele sabe o que nós passamos aqui na carne, né? Mesmo assim ele veio para anunciar as boas novas, né? A promessa de salvação. E a demonstração do amor de Deus, né? A Bíblia, durante toda a sua escritura, nós lemos relatos de inúmeras atitudes de misericórdias de Deus em favor dos homens, né? Nós temos aí um exemplo no qual Deus livrou o seu povo da escravidão, curou diversas vezes, livrou da morte, deu vitória em tempos de guerra, mas a sua maior atitude de amor em relação ao homem foi entregar o seu único filho, né? O seu único filho para a permissão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso, né? A salvação do pecador. Lição 3, tópico 2, Isaías é conhecido como um profeta messiânico.
por falar muitas vezes sobre Cristo, e afirmou que o Messias traria salvação ao pecador. Isso em Isaías 53. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade. Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, a partir do verso 4. No qual a palavra nos diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nós, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, mas não abriu a boca. Manteve-se ali como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem, que dela cogitou. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado na terra dos viventes por causa da transgressão do povo, e foi ferido pelo povo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Isaías aí ele narra para a gente, né, todo o sofrimento que Jesus estaria passando ali, ele profetizando, né, sabendo que o Messias estaria passando ali naquela situação do Calvário. Ele está falando ali sobre o Calvário que Jesus passou, né? Então nós vemos aí como Deus é maravilhoso. Deus vai se revelando para os homens, e tempos antes do que Jesus ia passar, Isaías já profetizava o que estaria acontecendo, né? O exemplo que santidade é possível, né? A lição nos traz esse terceiro tópico, o exemplo de que santidade é possível. Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível estar no mundo e ter uma vida que agrade ao Senhor. Deixou-nos exemplos maravilhosos de santidade que devemos seguir. E nesses exemplos, meus irmãos, nós temos aí na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 6, convido os irmãos a estarmos abrindo para lermos juntos. 1 João, capítulo 2, verso 6, nos diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele e se deve andar assim com ele, aquele que se diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, se nós dizemos que somos com Jesus, que seguimos a Jesus, nós temos que buscar atitudes com o exemplo de Jesus, né? Não dá para a gente falar, não, eu sigo a Jesus, mas você toma atitudes que Jesus não tomaria. Então, não é por aí. Se a gente segue a Jesus, se a gente busca servir ao Senhor, nós temos que usar os exemplos de Senhor, por mais que seja difícil, né? Por mais que o mundo nos pressione, nos tente a fazer outros caminhos, mas não, nós temos que manter firmes a caminhada com o Senhor e andar como Ele andou, né? Que Ele nos dê sabedoria e nos capacite para estar andando como Ele andou. Nós também temos um exemplo sobre isso, de como seguir os passos de Jesus em 1 Pedro, meu irmão, no capítulo 2, vamos estar abrindo juntos, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum,
se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, assim, Jesus, quando era maltratado, ele não revidava maltratando. Quando era julgado, ele não julgava, mas ele entregava tudo para o Pai. Pai, o juiz é do Senhor, é o Senhor que vai julgar, é o Senhor que vai tomar as providências. Então, que também possamos fazer isso, né, meus irmãos? Que possamos aí entregar tudo na mão do Senhor, todas as dificuldades, todos os problemas, às vezes as injustiças, né, que nós vemos nesse mundo acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas e a Ele cabe o juízo. O anúncio das boas novas. Boas novas, né, evangelho significa boas novas, e as boas novas de Jesus possuíam um alvo específico, que era o coração do povo. Muitas vezes pensamos que nos fará bem, mas o fato, na verdade, é que não temos essa certeza. Todavia, Deus conhece o nosso coração e sabe o que verdadeiramente mudará a nossa vida. Nós temos aí exemplos disso em Provérbios 19, 21 e 14. Vamos aproveitar essa oportunidade para lermos juntos. Provérbios 19, no verso 21. Diz-nos o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, o homem tem muitos desejos no seu coração, tem muitos sonhos, né? Mas quem sabe da nossa vida é o Senhor, não é verdade? É Ele que bota aí a direção para a gente, e a gente tem que confiar na direção que Ele tem para Ele. Então, por mais desejos que nós tenhamos no coração, a palavra do Senhor nos ensina a entregar tudo ao Senhor. Então, que seja feito o propósito do Senhor em nossas vidas. E Provérbios 14 também nos diz o seguinte, no verso 12: há caminho que ao homem parece direito, parece bom, mas dá cabo, dá caminhos de morte. Então, às vezes, nós vivemos situações ali que parece que aquele caminho é bom, é um caminho mais fácil, um caminho que vai ser mais suave, mas no final, o fim das coisas não seriam bons. Então, às vezes, a gente passa por uma situação que às vezes nos traz tristeza, algum problema que foi gerado naquele caminho que parecia tão bom. Na verdade, o que nós estamos tendo é um livramento, né? Porque aquele caminho que era bom, que parecia aos nossos olhos melhor, lá na final seria um caminho de morte. Que possamos estar aprendendo isso também em Provérbios, né? A autoridade do Senhor, no tópico 4 da lição, nos diz o seguinte: a autoridade para libertar. O nosso egoísmo é o maior responsável por nossas atitudes pecaminosas. Cristo veio para alertar-nos sobre as infinitas vezes que fazemos a nossa própria vontade e deixamos de lado aquilo que Deus quer para nossas vidas. Deixar de lado aquilo que Deus quer para nossas vidas, meus irmãos. Nós temos um exemplo disso em Mateus 8, no verso 22. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 8, no verso 20. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus dos seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir sepultar o meu pai. Replicou-lhe o Senhor, porém, o Senhor Jesus: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, se nós nos propomos a seguir os caminhos do Senhor, temos que aceitar a vontade dele em nossas vidas e deixar que ele vá fazendo o trabalho, né? Não nos apegar em problemas que podem nos desviar do foco, o foco que é Jesus. E a palavra do Senhor nos deixa muito claro isso, né? Vamos focar nas coisas do Senhor. Se você se propõe a seguir o Senhor, vamos focar. E temos também outro exemplo aí da autoridade, que Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos, onde ele falava e o espírito seguia. Vamos aí ver em Lucas 4, no verso 36. Exemplo da autoridade do Senhor, em Lucas 4, no verso 36. Vamos ler a partir do verso 34. Lucas 4, no verso 34, diz o seguinte:
"A que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem, sei que és o Santo de Deus." Isso o inimigo falando, né? O espírito imundo falando ali para Jesus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O demônio, depois de ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é essa? Com autoridade e poder ordena a espírito imundo que eles saem." Mas que autoridade é essa? Era a autoridade do Senhor, a autoridade dada por Deus, né? De libertar, de expulsar demônios, né? E também Jesus tinha autoridade de curar e de perdoar. E devido a essas muitas curas que o mestre realizava, grandes multidões o seguiam. Isso nos revela que, além de possuir o poder de libertar os cativos, Jesus possuía capacidade de curar enfermidades. Nós temos aí em Lucas 5, do verso 17 até o verso 26, onde temos esse exemplo. Lucas 5, 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: "Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus." Mas estava muito cheio, né? A grande multidão, não conseguiam. "E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas, os fariseus, arrazoavam, dizendo: Quem é você para que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra total autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Então, assim, você vê aí nessa passagem, meus irmãos, a total autoridade do Senhor. Jesus, ele conhecia o coração daqueles fariseus, ele sabia o que eles estavam pensando, né? Que ele falava, querendo julgá-lo ali pela sua atitude de perdoar os pecados daquele homem, e para mostrar a glória de Deus aos homens ali, dando um exemplo da glória de Deus, ele cura aquele paralítico, e aquele homem se levanta e vai carregando o seu leito para casa. Então, como foi maravilhoso, né? Imagina presenciar esse milagre, né? Aqueles homens tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Que maravilhoso, né? Então, meus irmãos, nós chegamos ao final dessa lição, concluindo alguns certos tópicos, que a lição nos diz o seguinte: nós aprendemos que Jesus cumpriu as profecias, nasceu-se e tornou-se Deus conosco, Emanuel. O Senhor habitou entre nós em forma de homem, ele era ao mesmo tempo humano e divino. Embora possuísse caráter divino, ao nascer como homem, Jesus compadeceu-se de toda a natureza humana. Ele passou por as provações que nós passamos, sofreu, sentiu dor, sentiu frio, sentiu angústia, sentiu medo. Viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Nós também tivemos a oportunidade de descobrir, meus irmãos, que a vinda de Cristo está relacionada ao cumprimento dos propósitos do Senhor. Dentre eles, podemos destacar a demonstração do seu amor, a salvação do pecador, o exemplo que é possível viver a vida em santidade e anunciar as boas novas.
Assim, Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível, meu irmão, estar nesse mundo e ter uma vida que agrade ao Senhor. Então, que, meus irmãos, que nós possamos ter as nossas vidas buscando agradar ao Senhor, buscando servir ao Senhor, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas e que possamos estar cada vez mais nos relacionando com o Senhor e buscando viver a vida que Ele quer para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.